quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. De novo, bom dia a todos. Isso, obrigado pela energia que vocês nos trazem. Bom dia a todos que nos assistem pelas redes digitais também. Que todos nós sejamos envolvidos na paz e no amor em Jesus. Agradecemos sempre a presença de vocês aqui aos domingos. Há alguém aqui no salão que está vindo pela primeira vez? Poxa vida, que bom. Seja muito bem-vinda, tá? Que você possa vir sempre e encontre aqui, como todos nós, o amparo espiritual e dentro das suas necessidades. Muito importante também das nossas necessidades, e vamos fazer por merecer sermos atendidos. Evangelho em nossos corações, evangelho no nosso dia a dia. Bem, vamos a alguns recados. Primeiramente, sempre pedimos que desliguem os seus celulares. Se torna até repetitivo, mas à medida que estivermos dentro da casa de paz e amor, vamos desligar os celulares. Terminou o trabalho, lá fora vocês podem voltar a ligar. Também sempre nos mantendo em silêncio, né? Conversas, vamos evitar ao máximo possíveis conversações sobre política. Nós estaremos agora em época de eleições. Deixa as conversas de política fora da casa de paz e amor. Aqui, conversas evangélicas, conversas que nos ajudem, tá bom? Vamos a alguns recados de cesta básica.
A Casa de Paz e Amor em Jesus confecciona todo mês cerca de 420 cestas básicas para 420 famílias cadastradas aqui no Paz e Amor. Cadastradas porque a casa oferece ajuda para quem não tem condições financeiras de comprar os seus alimentos. Muitas vezes, em visitas que as equipes fazem nessas famílias, abrem as geladeiras, abrem os armários, se tiver um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, é muita coisa. Então, precisamos ajudar essas pessoas. E nós pedimos sempre a colaboração de vocês aqui do salão e também a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Quem puder doar a cesta completa, ótimo. Ah, mas eu não posso, não tenho condições de dar uma cesta por inteira. Se você puder doar para nos ajudar um pacotinho de arroz, 2 pacotinhos de feijão, seja o item que for, nem que seja uma quantidade, uma pessoa doa o arroz, outra pessoa doa o feijão, a outra o leite, vamos compondo a cesta. Por favor, nos ajudem. Ah, mas eu não posso ajudar com item nenhum, eu posso ajudar em dinheiro? Ótimo, também pode. Qualquer informação se dirijam à nossa livraria. Mas eu não posso também ajudar em dinheiro, não faz mal, fiquem à vontade, tá ok? Quem não puder também, pelo menos nos ajude com vibrações, com preces, para que a casa possa conseguir atingir seus objetivos. Na saída, ao término do trabalho, espero que ainda tenha, tá? Tortas salgadas, tá? Tortas de frango, brócolis e palmito. Nesse frio, imagina levar uma torta fresquinha, deliciosa, feita aqui na nossa cozinha, levar para casa e no frio chega a tardezinha com um café quentinho, é uma delícia. Quem puder, porque esse dinheiro que a casa arrecada com a venda desses alimentos, ajuda a casa a pagar energia elétrica, água, produtos de limpeza e assim por diante. Isso serve também para os trabalhadores da casa, que todos também, à medida que puderem, também colaboram junto com vocês. Nós temos, domingo que vem, dia 29, a Feira da Solidariedade. 25? 25. Eu faço de propósito, vocês não liguem, tá? Eu erro mesmo para ver, para vocês acordarem, tá? Mas quem tem que acordar sou eu, me desculpe. 25/9, a partir das 9 horas da manhã, até por volta das 17 horas, nas dependências do Paz e Amor, no estacionamento em frente, ao lado, e o trecho da rua, do Paz e Amor até aqui a rotatória. Tá? Quem puder, saindo do trabalho, o trabalho vai ter normalmente. Saindo do trabalho, já fique na feira, que é um encontro maravilhoso. Bem, sobre o nosso trabalho de hoje. A leitura da mensagem pela Vera. A leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo pela Paula. A palestra, a nossa palestrante de hoje será a nossa amiga Ana Paula Azevedo. Ela faz parte do grupo da evangelização infanto-juvenil aos domingos, que se inicia às 9 horas. São crianças de 2 a 17 anos de idade. Terminando esse trabalho, eu vou correndo para lá, tá? Porque a minha idade permite. Bom, as vibrações finais, vibrações gerais, será feita pela Heleninha. E a Paula, além de ler o Evangelho, também vai fazer a prece inicial. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus nos abençoe. Agora passo a bola para o Paulo dar alguns recados. Muito obrigado. O meu é contaminar. O pessoal falou que era para falar em contagiar,
Mas outro dia, dirigindo, conversando, eles falam, não, é contaminar mesmo. Não tem nada de pejorativo, não. Nós temos que nos contaminar com a leitura. Temos que fazer essa leitura uma frequência. Por quê? Porque a minha amiga Ana Paula vai se esforçar no tempo que ela tem, mas ela não vai conseguir passar tudo. Ela vai passar um espectro, um pedaço. E precisamos ler. Hoje eu trouxe um que é muito interessante, porque ele fala do Evangelho, só que muitas vezes a gente não entende direito algumas passagens do Evangelho. Então nós temos vários livros lá que traduzem. Fonte Viva é uma delas, né? Você pega o tema do Evangelho e depois tem uma tradução dele à luz do Espiritismo. Aí você vai estudando aquele tema e vai refletindo a respeito dele. Então, vamos trabalhar com essa ideia de ler, porque enquanto eu estou lendo, a minha cabeça não está sintonizando com os meus problemas. Enquanto eu estou lendo e não estou sintonizado, a minha vibração sobe. E se ela sobe, o meu anjo da guarda pode me ajudar. Então, tudo vem a favor. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ampare. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Bom dia. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração. E por isso, a sua fé é inabalável. É como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto se compraz no seu horizonte limitado, o outro compreende a existência de uma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Então, vamos fechando nossos olhos, fazer a nossa prece inicial. Vamos respirando lentamente, inspirando, respirando, inspirando, nos conectando com essa energia sublime que é Deus. Este fluido inteligente universal, essa molécula que faz parte do nosso ser e faz parte do coletivo. E assim agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa casa bendita que é o Paz e Amor. E que possamos nos abrir como flores que desabrocham, para que possamos captar
as luzes espirituais, iluminarmos a nossa alma e nos transformarmos dia após dia. Bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Antes de começar a falar sobre o tema em si, falar um pouquinho sobre a nossa sociedade atual, sobre o mundo que a gente vive hoje. Nós tivemos muitos avanços positivos. Hoje em dia, se nós formos pensar, a ciência ela evoluiu muito, principalmente a questão da medicina. Nós vivemos muito mais do que na época dos nossos pais e avós. E hoje em dia existe uma diminuição do preconceito. Não que o preconceito não existe, ele está aí no nosso dia a dia, a gente sabe que está. Mas hoje em dia já se pensa sobre isso, já se fala que isso não é uma coisa positiva. Antigamente não, era até normal, as pessoas tinham preconceito com tudo, com todos, e era uma atitude comum, ninguém questionava isso, né? E da mesma forma também começou a se falar na preservação do meio ambiente, em preservar as nossas florestas, nossas matas, a importância de tudo isso, né? Coisa que antigamente também não se pensava, não se falava. Mas da mesma forma que nós evoluímos em muitos aspectos, ainda existe um lado negativo também, porque a gente não dá saltos, né? Nós ainda estamos em evolução e ainda tem muita coisa para ser melhorada. Se antigamente a gente vivia num mundo de muito preconceito, hipocrisia, rigidez, hoje nós estamos num mundo muito mais imediatista. Com essa questão da evolução da tecnologia, a gente está acostumado, sei lá, eu tenho uma dúvida, eu vou no Google, né? Primeira coisa que eu faço. Às vezes eu fico pensando, gente, como a gente vivia sem internet, né? Porque hoje é tudo tão rápido, tão fácil, a informação chega tão rápido para a gente, e às vezes a gente acaba tendo, devido a esse hábito que se criou, muita pressa de tudo, que tudo se resolva rápido, que tudo aconteça rápido. Um jovem muitas vezes entra numa empresa, já quer logo ser promovido, e a vida não é assim. A gente sabe que tudo tem que ter paciência, tudo tem seu tempo, tudo precisa ser batalhado, né? E existe também uma cultura nossa de parecer muito para as outras pessoas. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Eu procuro muitas curtidas no Instagram, quero ser admirado por todos, ser querido por todos, seguir a modinha ali da onda. A gente vê isso muito entre os adultos também, principalmente entre os jovens também. Acontece muito esse tipo de coisa. E a gente sabe que a vida não é só aparecer, né? A gente tem que ser também, né? Não é só aparecer para as outras pessoas. E, às vezes, essa questão de querer parecer tanto, de querer mostrar tanto, e a pessoa não conseguir isso, gera muita frustração. E nessa frustração, muitos jovens acabam indo para as drogas, suicídio, a criminalidade acabou aumentando muito, principalmente por causa da questão da utilização das drogas, o que não é tão positivo. E as pessoas, elas se preocupam muito em ter também bens materiais. Eu preciso ter um carro, eu preciso viajar ao mundo, eu preciso fazer isso, fazer aquilo para ser benquisto, né? E a gente sabe que o dinheiro, ele tem a sua importância, mas ele não deve ser o centro da vida, né? A vida não é só isso. A gente precisa do dinheiro para sobreviver. Mas tem até uma música do Frejá que eu gosto muito, né? Que ele fala: desejo que você ganhe dinheiro, mas que é preciso viver também, mas que você de vez em quando diga a ele quem é mesmo o dono de quem. Na verdade, essa música foi baseada no Victor Hugo, acho que ele falava isso, né? Fez uma poesia e aí o Frejá musicou, mas é bem por aí, fala bem essa questão que eu acho bem interessante. E os pais, muitas vezes, eles querem dar uma liberdade para os filhos maior do que eles tiveram, porque antes era muita rigidez, muito, né, ali, aquela educação rígida, que hoje a gente sabe que não é tão legal. Mas, às vezes, nisso de querer dar uma liberdade maior, acaba esquecendo de dar limites e valores, né? E, muitas vezes, como os pais trabalham, não tem tempo, e, assim, você não ter tempo, até normal, hoje em dia, na correria que a gente vive, mas acabam delegando educação para os filhos para as escolas. Só que a educação, ela vem de casa. A escola, ela não vai educar,
ela vai dar instrução. A criança vai na escola, vai aprender português, matemática, história, geografia, as matérias normais, né? E aí, pensando em todo esse contexto, né, falando novamente sobre a questão do dinheiro, tem uma história que eu acho bem interessante, que eu li no livro uma vez, e eu acho que ilustra bem, né, toda essa questão. Era a casa de um homem muito rico, e nessa casa tinha o cofre, a mobília da casa e as obras de arte. E os três estavam lá discutindo para saber quem que era mais importante. Aí o cofre falava assim, não, eu sou mais importante porque eu guardo dinheiro. As obras de arte não, porque eu tenho alto valor e eu embelezo a casa. A mobília não, mas olha aqui como eu sou chique, né, que eu demonstro todo o poder do meu dono. E, de repente, se ouviu lá na casa um barulhinho assim, bem sutilzinho, falando assim, e eu? E eu? Olha, gente, eu estou aqui, eu também sou importante. Aí eles prestaram atenção e viram que era a voz do Alicerce. Aí eles falaram, você não tem importância nenhuma, você está embaixo da casa, ninguém nem te vê, como que você pode ser importante? Aí o Alicerce ele ficou muito triste, né? Falou, ninguém está me dando valor mesmo, eu vou embora. Aí o que acontece quando o Alicerce vai embora? O Alicerce da casa. A casa cai. Né? E foi justamente o que aconteceu, a casa caiu. Né? E o que seria esse alicerce na nossa vida? Seriam os nossos valores morais. Aquilo que, independente de onde a gente esteja, o que a gente esteja fazendo, a situação que a gente esteja passando, a gente leva com a gente. Que seriam os valores de honestidade, sinceridade, amor ao próximo. E esses valores, eles acabam, uma forma de adquirir esses valores seria através da religião. Porque toda religião, pelo menos assim, a maioria que eu conheço, em modos gerais, elas ensinam coisas boas. Toda religião ela fortalece a nossa fé, fala do amor ao próximo, de se auxiliar ao próximo. Então, todas trazem ali algum ponto positivo. E aí, pensando assim, por nós, né? E o Espiritismo, que é a religião que a gente professa, o que ele pode fazer por nós? O que a doutrina traz de bom para a gente, né? Aí, o Espiritismo, se a gente for pensar, ele não se propõe a resolver nossos problemas. Não é porque eu venho na casa espírita e falo, não, eu frequento Paz e Amor em Jesus, então, assim, minha vida está resolvida. Não vou ter mais problema, vai ser tudo solucionado como num passe de mágica. Não. A doutrina, ela serve para fortalecer a nossa fé através dos ensinamentos que ela traz, e ela tem alguns princípios básicos que vão nos ajudar a gente a resolver nossos problemas. Ela vai dar uma noção do que a gente pode fazer para resolver nossa vida, para resolver nossas situações, nossos problemas por nós mesmos. E são vários princípios, várias coisas que a doutrina traz. Mas eu trouxe aqui algumas coisas assim, que, pelo menos para mim, me toca mais, que eu acho que seriam as bases mesmo da doutrina, que seriam os pontos mais importantes, né? A doutrina ela fala da imortalidade da alma. Então, quando a gente pensa na imortalidade da alma, que nós somos seres eternos, que a gente já existia antes de tudo isso, que a gente vai continuar existindo, a gente para e vê que essa encarnação é uma coisinha de nada, é um tempo mínimo. É o que é aí, 70, 80 anos, menos, mais, dependendo da pessoa, mas perto da eternidade não é nada. Então, aqueles nossos problemas, aquelas situações que a gente passa, a gente vê que a gente passa a dar menos importância, porque a gente sabe que aquilo é uma situação passageira. Não é minha vida toda, é uma parte dela, porque a minha vida vai longe aí, por milênios, né? Eu vou continuar vivendo. Já vivi antes e vou continuar vivendo depois disso. E também nos consola, porque muitas vezes a gente perde entes queridos, pessoas que a gente gosta muito, e fala, nossa, eu não vou ver mais essa pessoa. Uma vez que a gente sabe que existe a imortalidade da alma, a gente sabe que mais para frente a gente pode se encontrar. Né? Então, isso consola, fala, poxa, se eu perdi um pai, uma mãe, nossa, eu não vou ver mais. Tá, mas um dia eu posso reencontrar eles. Um dia a gente pode se ver de novo. E também ela demonstra que nós não estamos sozinhos. Tem um batalhão aí torcendo pela gente, né?
A gente estava até falando, às 8 horas, antes de começar a palestra, a gente estava falando sobre os mentores da Casa de Paz e Amor. Todo trabalho tem seus mentores. E nós temos nossos mentores individuais. São aqueles anjos da guarda, ali como o Paulo falou, que estão do nosso lado ali. São aqueles espíritos um pouco mais evoluídos que a gente ali, que estão ali para ajudar, né? E quantos amigos a gente não deve ter lá do outro lado também, que está ali torcendo por nós, né? Então, isso consola, porque a gente sabe que não está sozinho. A caminhada não é sozinha, né? Sempre tem toda uma equipe, toda uma galera aí torcendo por nós, vamos dizer assim. E a doutrina também, ela demonstra que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, se nós estamos passando por uma situação, é consequência de alguma coisa que nós fizemos hoje ou numa outra encarnação. Então, a doutrina, com isso, ela nos incentiva a ser pessoas melhores. Porque a gente sabe que se a gente faz alguma coisa errada agora, a gente vai colher a consequência depois. E se a gente faz alguma coisa boa também. Óbvio que a gente vai errar, muitas vezes, né? Já erramos, estamos errando e vamos errar mais para frente. Mas o importante é procurar aprender com o erro, né? E sempre procurar melhorar. Por quê? Para o nosso bem mesmo. Porque se a gente sabe que se eu fizer alguma coisa errada, eu vou colher uma consequência ruim, então eu vou evitar fazer, né? Eu não vou sei que aquilo não vai ser bom para mim, né? E isso nos dá uma maior compreensão da vida também e nos tira da situação de vítima, né? Porque aí a gente vê que, poxa, se eu estou nessa situação, ao invés de eu olhar e falar assim, nossa, coitado de mim, meu Deus, como eu sofro, falar, tá, beleza, Deus, estou sofrendo, o que eu vou aprender com essa situação? O que é para aprender com isso? Como eu saio dessa? Né? Então, a gente passa a ter uma atitude mais proativa em relação à vida. Ela explica o porquê dos problemas sociais e da diversidade através da reencarnação. Porque ela mostra que se a gente está passando, se existe pobreza, se existe riqueza, se existem pessoas que passam por situações difíceis, não é porque Deus é injusto. Pode ser porque a pessoa está sofrendo uma consequência de uma encarnação anterior, pode ser uma prova que aquele espírito mesmo escolheu passar, para ver se ele está conseguindo superar aquilo, ou às vezes não, às vezes é só uma necessidade de aprendizado. A pessoa precisa passar pela experiência para aprender uma coisa. Às vezes nem é porque fez nada de errado no passado, mas é simplesmente para poder aprender. Então, isso dá uma fé maior na gente e demonstra a justiça divina. E a doutrina, ela revive a doutrina mais pura do Cristo, que é voltada para o amor ao próximo e valoriza os valores morais acima de tudo. Então, é aquilo. Não é porque eu venho no Paz e Amor, não é porque eu sigo um ritual XYZ, da igreja XYZ, não é porque eu professo determinada fé, não. Mas é o que eu faço com aquela fé que eu tenho, o que eu faço com aquele conhecimento que eu tenho. Será que eu estou seguindo aquela moral do Cristo? Porque Jesus ele foi bem claro no que ele falou, né? O que precisava para ser salvo ali era simplesmente amar o próximo como a si mesmo. Simplesmente porque é uma coisinha simples, assim, uma frasezinha, né? Não precisa fazer grandes coisas. Mas é difícil a gente fazer, né? A gente sabe que é. Mas é isso que a gente está buscando, né? Não é mais nada além disso. Tanto que a máxima da doutrina é fora da caridade não há salvação. Então, ela revive essa questão mesmo da moral do Cristo, que é isso que a gente deve buscar dentro da gente. Ela ensina que a gente foi criado simples e ignorante, e que a gente tem como objetivo a evolução. Então, todo mundo foi criado igual, e um dia vai chegar a ser um espírito puro lá, como Jesus. Lógico que vai demorar, né? Não vai ser agora. Vai demorar e muito, mas a gente está batalhando para chegar lá. Aí vocês podem pensar, mas por que isso, né? Aí vamos fazer um exercício. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que a gente vivesse num mundo que não tivesse inveja, não tivesse raiva, não existissem guerras, não existisse corrupção, as pessoas não tentassem puxar uma tapete da outra, né? As pessoas se dessem bem, todo mundo fosse preocupado com o próximo, todo mundo procurasse se ajudar. Eu não sei vocês, eu ia adorar viver num mundo assim, ia ser muito legal. Então, a gente pensa assim, que o objetivo é esse, porque o dia em que a gente realmente se amar, o dia em que a gente realmente se respeitar enquanto ser humano,
se compreender, né, terminar com a questão das fofocas, de um querer passar a perna no outro, o mundo vai ser melhor. Para a gente e para o nosso próximo. Por isso que a evolução é um objetivo de vida, né? E a doutrina não nos proíbe de nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser sair daqui e brigar com o meu vizinho, eu posso. Só que, pergunto, convém? Vale a pena? É bom? Eu sei que vai ter uma consequência ruim, eu sei que não vai me fazer bem, eu sei que não vai fazer bem para o outro, então por que eu vou fazer? Né? Então, é muito aquela máxima que o Paulo de Tarso fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, sempre que for ter uma atitude, convém eu tomar aquela atitude? Vale a pena? Né? E as pessoas, elas vêm para a doutrina espírita por 2 caminhos. Pelo amor ou pela dor. A maioria acaba vindo pela dor. Por quê? Porque passa por uma situação muito difícil e vai buscar uma religião para se consolar e acaba vindo até a doutrina, até o espiritismo. Aí acaba gostando, se interessa e fica. E outras pessoas vêm pelo amor, que é aquilo, conhece, ouve falar, fica sabendo ali de alguma forma e acaba vindo conhecer e ficando, se interessando e gostando. Uma outra forma de a gente vir pelo amor também seria pela evangelização infantil, né, que os pais trazem já as crianças desde pequena no centro espírita, na evangelização. Né, que a evangelização ela é um trabalho voltado para a criança, para levar a doutrina espírita para o dia a dia da criança. Aí muitos pais falam, eu não vou levar meu filho na evangelização, porque depois, quando ele crescer, ele resolve o que ele quer fazer da vida. Mas aí a gente pensa em 2 situações. Primeiro, se a criança não tiver uma base, dificilmente ela vai procurar uma religião depois. Dificilmente ela vai procurar alguma coisa. Normalmente, quando ela for procurar, se for procurar, vai ser pela dor. Vai ser por ela já ter sofrido alguma situação difícil e vir procurar a doutrina. E segundo também é que a gente viu tudo que o Espiritismo traz, tudo que o Espiritismo tem de bom. Como que eu vou negar isso para o meu filho? Será que não é legal eu já trazer ele desde pequeno, para ele já ter um conhecimento? Né? Eu me criei dentro da doutrina, eu venho desde pequenininha na evangelização, noutra casa que a minha mãe frequentava, que eu ia na evangelização de lá, e eu posso dizer, gente, fez muita diferença na minha vida. Não sou santa, erro, continuo errando, sei que vou errar, mas assim, a gente sempre tem aquele lembretezinho, sabe? Fala, olha, você viu lá, isso daí não é legal, pensa bem. E me fortaleceu em muitas situações, porque a gente passa por muita situação difícil na vida. Quem não passa? Né? Tem muitas coisas. E se a gente tem uma fé, uma coisa para se apoiar, é muito bom. Né? E aquilo, a evangelização, ela não visa resolver todos os problemas da família e nem vai fazer com que a criança saia catedrática em espiritismo. Né? Você não vai ver uma criancinha lá falando, olha, porque na pergunta XYZ lá do Livro dos Espíritos está escrito assim, porque Kardec falava isso. Porque... Não. Lógico, a gente vai levar o conhecimento da doutrina, vai falar sobre reforma íntima, vai falar sobre reencarnação, vai trazer todos os ensinamentos, mas mais do que isso, a ideia é fazer com que aquele ensinamento faça diferença na vida da criança e do jovem. Porque não adianta nada a pessoa saber, por exemplo, que existe reencarnação, se aquilo não faz diferença na vida dela. Se ela não encara aquela reencarnação como uma nova oportunidade, como uma forma de aprendizado. Então, a gente sempre procura trabalhar com dinâmicas, com brincadeiras, com jogos, para trazer a realidade para a criança, para a linguagem que ela entende, na faixa etária que ela está, de acordo com aquele entendimento dela no momento, e trazendo sempre para o dia a dia, sempre para aquela situação, o que isso pode trazer para a minha vida, o que isso pode mudar na minha vida. Só que se a gente for pensar, a evangelização, ela dura 1h15 no máximo, e é uma vez por semana. Então a gente pensa, será que em 1 horinha lá no domingo dá para fazer tudo pela criança? Não dá. Né? A criança ela acaba passando muito mais tempo no lar, com a família. Então, assim, quem acaba fazendo a maior parte do trabalho de demonstrar isso para a criança são os pais. Né? E a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo.
Você pode falar 10 vezes, mas ela vai copiar o que você faz. O que você fizer, ela vai seguir. Então, se a gente quer que nossos filhos, nossos netos, nossos familiares tenham uma conduta espírita, a gente primeiro tem que ter essa conduta espírita. Lógico, santo ninguém é, né? A gente vai errar, vai falar um monte de coisa que não deve para as pessoas, vai se magoar, vai ter um monte de coisa ali que a gente não devia fazer. Mas mostrar isso para a criança também, falar, poxa, eu estou errando aqui, eu fiz uma coisa que não é legal, mas eu estou procurando melhorar. E eu gostaria que você também fizesse, né? Mostrar isso, que a gente está buscando fazer essa nossa reforma íntima, né? Porque o verdadeiro espírita, como fala no Evangelho, ele não é santo. Ele é falho, ele é humano, ele está aprendendo. Mas ele busca ser melhor, né? O verdadeiro espírita, ele se conhece pelo esforço que ele faz por melhorar. E é isso que a gente deve fazer e passar para as nossas crianças e jovens também. Só para encerrar, eu vou contar uma história que aconteceu na evangelização. Já faz alguns anos que isso aconteceu, tá? Mas marcou tanto, pelo menos para mim, marcou muito, assim. Porque foi um exemplo de como o trabalho dos pais e da evangelização faz a diferença, né? Como eu falei, é dividido em faixas etárias, e a minha turma é dos maiores, é dos 14 em diante. Nessa época, a gente estava com uma turma um pouco menor, começava com 12, porque juntou umas turmas ali, já faz alguns anos isso daí, né? E o evangelizador daquele dia, porque cada vez é um que faz o tema, normalmente tem uns 4 evangelizadores, e cada vez é um que faz o tema. Ele ia falar sobre as redes sociais. E ele fez como exemplo, ele escreveu 2 papeizinhos, né? E num desses papeizinhos, ele falou, pôs uma notícia falsa, e no outro ele estava falando dele mesmo, ele estava falando que ele tinha orelha grande, né? E deu um para cada evangelizando ali, para eles irem passando durante o tema, sem que os outros soubessem, porque aí ia dar a impressão que eles estavam passando bilhetinho entre eles, fazendo fofoquinha, esse tipo de coisa. Aí começaram a passar os bilhetes, e uma menina pegou esse bilhete falando que o evangelizador tinha orelha grande e jogou fora. Ela falou, não, eu não vou passar isso para frente, não vou ficar falando isso do cara, né? E aí ele falou, depois concluiu, né, a dinâmica, e falou que ele já tinha feito essa dinâmica na empresa que ele trabalha com adultos. E ninguém tinha feito isso. As pessoas ficavam cochichando, dando risada, falando entre elas. Então, quando a gente vê uma atitude simples, que foi simplesmente de não passar uma fofoca para fora, para frente, vamos dizer assim, ela parou ali, ela falou, não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que não é legal com ele. Eu não vou ficar aqui falando mal da pessoa, ficar rindo, sem ela nem saber o que está acontecendo. Então, é aí que a gente vê que o trabalho dos pais e da evangelização faz efeito, né? Que é um trabalho que tem resultados. Não é que a criança, o jovem vai sair por aí, eu vou ser bom, vou fazer caridade. Mas, às vezes, nas pequenas atitudes do dia a dia, a gente vê a diferença, né? De como o trabalho, tanto do lar quanto da evangelização, faz diferença no dia a dia, né? E é isso que eu queria passar para vocês, para a gente estar refletindo sobre, né? Ótimo. Obrigada. E assim, então, depois dessa palestra tão edificante, tão elucidadora da nossa companheira Ana, vamos agora nos preparando para o passe. Os médios já vão se posicionando e nós vamos dar um aviso de que o passe agora é individual. Então, os médiuns já têm essa notícia de que vamos dar o passe individual e o público também vai, assim, assimilando já esse passe que é individual. Vamos, então, com os nossos médiuns, os nossos mentores espirituais, os médicos de todas as especialidades, os nossos batedores da espiritualidade, enquanto a nossa irmã ia nos fazendo a palavra,
os nossos técnicos já iam nos auscultando, nos analisando, e agora, através do passe individual, irão nos fluidificar os nossos corpos físicos, perispíritos e espíritos, e todos os nossos centros de forças serão banhadas intensamente pelas cores multicoloridas do arco-íris, que continuarão jatando desde o nosso coronário, mentalizando o branco do algodoal, mentalizando a nossa casa mental, e vamos para o nosso frontal, num amarelo dourado, mentalizando os nossos oftalmologistas, Dr. Tiono, Dr. Takeda, que cuidam do nosso campo visual. Vamos mentalizar o nosso laríngeo, num verde das matas intenso, para que essas equipes de otorrinos laringologistas possam realizar toda uma fluidificação medicamentosa em toda a nossa parte respiratória, a nossa garganta, os nossos pulmões. Vamos aspirando e respirando esse verde das matas, e vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, mentalizando intensamente os nossos cardiologistas, a equipe do Dr. Zerbini, que vai realizando eletrocardiogramas espirituais, e vamos harmonizando o nosso campo emocional, assim com os nossos cardiologistas. E vamos para o nosso gástrico, com os nossos gastroenterologistas, que vai fluidificando intensamente toda a nossa parte digestiva, mentalizando o verde novamente, para que uma asepsia possa ser realizada em todo o nosso gástrico. E vamos para o nosso esplênico, mentalizando todos os órgãos vinculados a esse centro de força, que sejam os rins, o baço, o fígado, o pâncreas, num vermelho pujante, para que os irmãos espirituais possam efetuar toda uma medicação excelsa junto a esse centro de força, e assim toda a nossa parte sanguínea da renovação celular possa ser realizada. E vamos para o nosso geniturinário, com os nossos irmãos espirituais, ginecologistas, urologistas, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a coluna vertebral, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no coronário até o término dos trabalhos. Enquanto isso, outras equipes espirituais aqui conosco, os nossos índios, pretos velhos, caboclos, os evangelizadores, se direcionam junto aos nossos lares, fluidificando intensamente os nossos lares, os nossos familiares, e vamos mentalizar no Evangelho do Lar, para que essas equipes possam realizar uma fluidificação em toda a ambientação do nosso lar, fazendo uma vasculha em todos os cantos e recantos, repondo-as positivamente. Vamos agradecer o nosso campo profissional intensamente, e aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo, para que os irmãos espirituais possam bafejar de luzes espirituais o seu currículo. Vamos mentalizar também a nossa família no plano espiritual. Vamos emitir a nossa vibração de saudade, de paz, de amor, de carinho, onde quer que se encontrem no plano espiritual, possam receber de todos nós a nossa vibração de paz e amor. Vamos agora agradecendo, mentalizando a nossa cidade, as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros,
mentalizando os hospitais da nossa grande cidade, mentalizando as UTIs, as CTIs, os prontos-socorros, mentalizando os resgates, as ambulâncias, mentalizando os asilos, as creches, os nosocômios, mentalizando os moradores de rua, as crianças pedintes. Vamos mentalizar intensamente a Cracolândia, para que os nossos mentores espirituais possam levar a nossa vibração, a nossa contribuição de paz e amor. E vamos mentalizando as nossas estradas, ferrovias, os aeroportos e os portos, para que possa abranger todo o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, que as cores da bandeira nacional possam continuar perpetuando intensamente sobre o nosso país. Mentalizando também, além fronteiras, o nosso planeta Terra, tão azul, tão bonito, mas que está passando por provas e expiações. Vamos passar para o planeta de regeneração. Enquanto isso, vamos rogar a Jesus que continue abençoando todos os povos, todas as crenças, todas as raças, todos os mares, vibrando e rogando a Jesus que continue abençoando e amparando o nosso planeta Terra. Voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vamos vibrar para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados, onde as equipes espirituais anotam todos os nomes que são colocados nas urnas e levar o bálsamo fluídico de paz e amor a tantos nomes, vibrando, agradecendo intensamente pela nossa casa de oração, vibrando pela CREPAD, pela CASPAGE, vibrando para a nossa casa de paz e amor, que irá realizar a nossa feira semana que vem, vibrando e agradecendo intensamente. E agora vamos mentalizar as equipes espirituais que irão fluidificar as nossas águas. Os nossos químicos, físicos e biólogos irão fluidificar intensamente os nossos vasilhames, condensando em remédios salutares toda a medicamentação excelsa junto aos nossos vasilhames, levando assim a bênção da água fluida. Vamos assim agradecendo intensamente por esses momentos de comunhão com a espiritualidade maior, por essas equipes amoráveis que vieram conosco nos abençoar, nos amparar e a nos proteger, trazendo-nos essa luz, essas bênçãos celestiais, para que possamos nos fortalecer cada vez mais através do Teu Evangelho, através dos Teus ensinamentos, e vamos agradecendo intensamente pela força energética que os mentores espirituais nos envolvem intensamente a cada dia. Que possamos ter uma semana de paz e amor, de muito trabalho, de muita saúde, e vamos aguardar a mensagem do nosso mentor, para que possamos ouvir a mensagem, com a graça de Deus. Que manhã bendita. Podemos estar aqui, unidos em nome de Jesus. Unidos na força que acreditamos ser melhor para nós. Nessa manhã, em nome desta equipe espiritual presente, faço um convite para cada um de vós. É momento de silenciar. E é aquele silêncio interno. Aquele silêncio onde só você é capaz
de ouvir a própria voz. A humanidade passou e continua passando por turbulências. Mas cada um de nós precisa silenciar. Para que você, nesses momentos que silencia, se reconecte com as tuas necessidades. Percebam que momento você está. Somos eternos vencedores. E não são das conquistas externas, e sim das conquistas internas. Amigos, a revolta não é o melhor caminho. O medo, a angústia, todos esses sentimentos que, em virtude de tudo que vocês passaram nos últimos anos, foi como sendo um grande depositário nos seus centros de força, nas suas emoções. É momento de se reconectar com a sua fé, com a sua esperança, com o seu bom ânimo, com a gratidão, para que vá cuidando destas dores. Quais as sequelas que te restam? As perdas dos entes queridos, com certeza, foram as maiores. As perdas materiais, a perda da tua liberdade, tudo isso vocês vivenciaram. Mas é momento, dentro desse ciclo de evolução, de regenerar. E regenerar vai ser um grande processo de olhar para as próprias feridas e perceber que você é capaz de ir curando, de ir amenizando as dores, sem culpar o outro, sem brigar com Deus. Regenere-se. E nesse silêncio proposto, que vais encontrar a força que necessita, um novo caminhar, novas oportunidades de ressignificar o teu momento. Sempre juntos estamos nessa casa, na nossa casa de paz e amor, na nossa família nucleana e no lar de todos vocês. Que Jesus os abençoe. Aproveitem o convite. Muita paz, muita luz no coração de todos vocês. Gratidão. Não me atrapalha, eu estou longe deles. Desculpem, mas com máscara para falar é difícil para mim. Já estou com a voz meia rouca, né? Então, para ser entendida por vocês, eu estou tirando a máscara. Mas nós estamos aqui para reforçar aquele nosso pedido das nossas boleiras, das nossas doceiras de plantão, que, por favor, nos ajudem. Nós sabemos que foi um ano muito difícil, 2 anos e meio
bem complicado para todos nós, né? Mas a gente se ajudando mutuamente, né? Eu acho que a casa merece todo o nosso esforço para que nós possamos fazer com que ela possa continuar com as suas atividades, com as suas ações de amor, de caridade, para essa multidão, podemos dizer assim, quem vem no Natal ver a distribuição de Natal, aí vai entender o porquê que nós trabalhamos tanto durante o ano para dar cursos, para dar alimentação, para dar um pouco de conforto para essas famílias, não é? São crianças, muitas mães, muitas crianças que vêm aos sábados, são as nossas gestantes, são as nossas irmãs que vêm para os cursos profissionalizantes que nós damos aqui na casa. Então, e para ajudarmos também as nossas outras casas irmãs, não é? Porque nós sabemos que elas estão assim localizadas em bairros assim muito pobres, né? Então, nós pedimos, por favor, que o nosso domingo é o domingo da Barraca do Doce. Quem puder nos trazer um pratinho, o que for de doce, que não seja aqueles doces que precisam de geladeira, porque nós não temos condição de acondicionar os doces que vêm na geladeira por causa das instalações que são feitas no local. Mas os outros doces, ainda mais esse frio, né? A gente prefere comer coisas em temperatura normal ou então mais quentinha, não é? Nós agradecemos. Quem quiser já dar o nome aqui para nossa querida Elaine, que possam fazer e falar o que gostariam de fazer, tá bom? Que Jesus nos abençoe e que nós possamos estar aqui no próximo domingo. Não nós aqui para pedir, mas nós na barraca e vocês entregando para nós esses bolos que vão fazer assim, e vão trazer, não é preciso que faça em casa, se quiser comprar, também pode comprar, não é? Eu tenho a certeza que esses doces todos vão estar sendo bastante fluidificados lá na nossa feirinha. Que Jesus nos abençoe e um bom domingo, uma boa semana para todos.